Amados e amadas, esse é o dia que o Senhor fez para que nós nos alegrássemos nele. Amém? Então dê um sorrisinho para mim, em primeiro lugar. Obrigada, obrigada, obrigada. Se eu fosse dentista, já faria o orçamento daqui. Mas como eu não sou, eu queria que você sorrisse para a pessoa que está do seu lado. Eu diga, nós estamos aqui felizes por estarmos juntos. Como disse o pastor, através do salmo lido logo no início do culto, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Nós estamos aqui não só juntos, nós estamos unidos. Amém, irmãos? Os irmãos estão comigo? Sabem a diferença? Amém? Não é só um ajuntamento isso que acontece nessa noite, neste lugar. É uma união confirmada no sacrifício de Jesus, que nos faz um só corpo, um só povo, um só corpo, uma igreja, numa só fé, num só batismo, num só Espírito. Amém, irmãos e irmãs? Vocês estão aí? Amém? Ok. Quantos estão conseguindo me ouvir direito? Diga, eu estou. Então, quando eu pedir para você repetir, faz favor, tá bom? Amados e amadas, eu não sei se há pessoas aqui que não nos conhecem. O pastor disse que dispensa a apresentação, mas de repente tem alguém que nunca me viu nem mais loira, nem menos loira, meu digníssimo mais grisalho ou menos grisalho. Levante a mão, deixe-me ver. Quem não nos conhece, ok? Nós somos o Ministério Toque de Poder, nós temos servido a Deus juntos como família há 37 anos. Desde o Nordeste, de onde eu sou e aonde o meu digníssimo me encontrou. Ele achou que ia lá só para estudar e Deus disse para ele, eu tenho mais para ti. E então nós nos casamos ali há 37 anos atrás. Lá nasceram os nossos 2 filhos mais velhos. Nosso filho mais velho é pastor de uma comunidade batista em São Paulo, casado com a Paula, pai do Theo, que claro é a criança mais bonita que a terra já produziu, irmãos e irmãs. É muita beleza numa criança só concentrada. Graças a Deus caiu na nossa família. A nossa segunda filha é a Raíssa, que estava ali no teclado conosco. A nossa terceira filha é a Radassa, que estava ali cantando conosco. O nosso genro é o Gabriel, que estava ali tocando o violão conosco. E 2 filhos do coração, o Clériston estava ali no baixo, quase que eu profetizei uma coisa diferente. E o Renato estava ali na bateria também conosco. Eu peço perdão aos irmãos pelo cabelo do Renato, mas baterista é outro nível de pessoa. A gente não pode fazer nada, né, irmãos? A gente ora, amém? Tem hora que quando os filhos crescem, a gente não pode fazer mais nada, a gente não dá mais sugestão, a gente só ora. Os irmãos estão comigo, amém? Então se una a nós em oração pelo cabelo do Renato, em nome de Jesus, ok? Amados e amadas, eu estava lendo um pouco sobre a história deste lugar, e pedindo ao Senhor que plantasse vocês no nosso coração, para que nós pudéssemos trazer uma palavra diretamente do trono da graça, ao coração da igreja nessa noite. E observei que em mais de 300 anos de história, em Guará, a igreja metodista tem contribuído com 75 por mês. Há 75 anos começou uma obra neste lugar, e aí eu fiquei pensando que Deus certamente tem dado graça para que a igreja viva neste lugar, o que de melhor Ele tem planejado, porque tudo aquilo que Ele faz baseado no conselho da sua vontade, e a sua vontade, como disse o pastor, é boa, agradável e é perfeita. Mas irmãos e irmãs, pensando sobre este tempo e o tempo da igreja, eu fiquei pensando que se a gente entendesse como é simples a caminhada em Cristo Jesus, a gente não teria que fazer tanto esforço como a gente tem feito nos últimos anos, a fim de que o Evangelho possa dar fruto através de nós. E aí veio ao meu coração que 3 coisas nós precisamos para viver bem. Diga comigo, apenas 3 coisas. Que boca mole, irmãos. Apenas 3 coisas para viver bem. Saber algo que faça diferença na sua vida, fazer algo que ajude a viver essa diferença e desejar, almejar, buscar algo que melhore cada vez mais essa vida diferente. Quando eu pensei sobre isso, eu me lembrei da palavra do Senhor, que diz o seguinte sobre essas 3 coisas. Na experiência do homem que era cego e voltou a ver, em João capítulo 9, versículo 25, ele diz, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Isso fez diferença na vida deste homem. A segunda coisa é, uma coisa eu faço. Em Filipenses capítulo 3, versículo 13, o apóstolo está falando à igreja e ele diz, uma coisa só nós precisamos fazer. Deixando para trás o que para trás fica, nós vamos prosseguir em nome de Jesus. Diga comigo, vamos em frente. Mas é preciso abandonar o que precisa ficar para trás. Os irmãos estão comigo, amém? A terceira coisa
que é uma coisa eu busco, uma coisa almejo, uma coisa desejo. Está no Salmo 27, versículo 4, que está na divulgação desse tempo de caminhada da igreja, aniversário de 75 anos, que é: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Sabe o que a palavra do Senhor diz para mim e para você, baseado nesse salmo, nesse tempo que nós estamos reunidos? Que o salmista, ele tinha uma grande expectativa de estar no lugar de Deus, no lugar da presença manifesta de Deus, e poder usufruir da glória manifesta pela presença de Deus. Diga: eu quero. 10% da congregação, diga: eu quero. Nós estamos no lugar da presença manifesta de Deus, e certamente almejamos ver neste lugar a sua glória. Mas, amados e amadas, não podemos perder Deus de vista, para que essa glória nos alcance neste lugar. Por isso, eu quero trazer à sua memória um texto da palavra do Senhor, que se encontra em Êxodo capítulo 17, versículos de 1 a 7, que fala de um povo semelhante a nós, que tendo sido tirado de um lugar de opressão, de um lugar de dor, de um lugar de sofrimento, parou num determinado lugar e teve uma experiência sobre a qual eu quero compartilhar com vocês, que fala do saber, do fazer e do almejar. À medida que você for encontrando, vá se colocando em pé, e nós vamos ler a palavra do Senhor. Êxodo 17, versículos de 1 a 7, fala sobre a água da rocha em Refidim. E o texto traz para mim e para você nessa noite, traz à nossa memória uma das muitas experiências do povo de Israel, com a qual nós podemos aprender. O texto diz assim: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me, disse Moisés. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio, e vai. Eis que estarei ali adiante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Vamos orar? Senhor, nós te damos graças pela leitura da tua palavra e a habilidade que ela tem, Senhor, de trilhar este caminho da nossa interioridade, imprimindo em nós, Senhor, entendimento e nos dando a habilidade de reproduzir a vida que ela possui, Senhor, até 100 por 1 em Cristo Jesus. Te pedimos agora, Senhor, que o tempo de compartilhar nutra, Senhor, a nossa fé, de forma que possamos nos posicionar como homens e mulheres de Deus, para continuar essa história que começou há 75 anos atrás em Cristo Jesus. Amém e amém. Podeis vos sentar, irmãos e irmãs. Amados e amadas, certamente todos nós reconhecemos o contexto em que o povo de Israel estava vivendo, e essa experiência ela é citada quando da saída do povo de Israel do Egito. E é importante que nós releiamos e possamos trazer à memória experiências do povo de Israel, porque nós somos o Israel de Deus caminhando sobre a terra neste tempo. Amém, irmãos e irmãs? Quantos são de Israel? Levante a mão, deixe-me ver. Quantos povos de Israel nós temos aqui? Ok, temos alguns israelitas, glória a Deus por isso. Nós somos o povo de Israel que caminha sobre a face da terra nesse tempo. É importante então olhar para trás e trazer à memória aquilo que os que nos antecederam experimentaram, para que nós possamos, com base naquilo que eles viveram, corrigir o que precisa ser corrigido em nós e avançar na direção daquilo que Deus tem preparado para realizar através de nós. Nós sabemos, queridos e queridas, que o povo de Israel saiu do Egito e foi tirado por Deus debaixo de promessa. Sabemos que o povo de Israel sofreu no Egito como nós sofremos no tempo de pecado. Sabemos que o povo de Israel vivia um tempo de opressão no Egito, como vivemos nós, oprimidos pelo pecado.
quando ainda não estávamos em Jesus. Sabemos que esse povo chorou diante de Deus, e que Deus então preparou um lugar para tirá-los de lá. E a palavra do Senhor diz que então Deus os tirou por meio de milagre. Põe a mão na pessoa que está do seu lado, diga: se for preciso, Deus faz um milagre, para que você possa viver o novo, de novo, em Cristo Jesus. Amém? Diz a palavra do Senhor que por meio de milagre, sinais, prodígios e maravilhas, Deus tirou o povo do Egito e levou o povo pelo deserto. Nós também sabemos, queridos e queridas, depois de ter feito coisas tão extraordinárias, e o povo ter visto o poder de Deus, que não se dissocia da presença de Deus, tampouco da glória de Deus, estava sendo manifesto sobre a vida deles durante todo o tempo em que eles estavam sendo preparados para ir na direção do lugar que Deus havia preparado. Queridos e queridas, a palavra do Senhor diz que depois de tê-los tirado daquele lugar, com um braço forte, através de sinais, prodígios e maravilhas, o Senhor os levou para o deserto, e quando eles estavam no deserto, eles se depararam com um lugar de impedimento, e nós conhecemos a história. Eles olharam para o lado, tinha um monte, olharam para o outro, tinha um outro monte, olharam para frente, tinha um mar, olharam para trás, vinha o faraó que havia desistido de deixá-los ir. Então diz a palavra do Senhor, eles ouviram da parte do Senhor uma voz que dizia, uma ordem que dizia: diga ao povo que marche. Então eles marcharam na direção das águas, e as águas se abriram para dizer para mim e para você que Deus é especialista em estabelecer caminho de livramento para o seu povo. Diga glória a Deus. Essa boca mole, diga glória a Deus. Então o povo viu Deus estabelecer um caminho, mais uma vez, de uma forma extraordinária, manifestando o seu poder e a sua presença. Então o povo foi levado através daquele caminho, o mesmo caminho foi tentado ser seguido e utilizado pelo faraó e o seu exército, mas eles pereceram no meio do mar. Quando o povo já estava do outro lado, diz a palavra do Senhor, o povo que embora tenha esperado 400 anos a mais para sair do Egito, crendo em promessa de Deus, eles não haviam se preparado tanto quanto deveriam, e eles não tinham mais alimento àquele momento. Então diz a palavra do Senhor, que eles choraram e eles murmuraram, e Deus fez descer maná do céu, porque Deus assume para si a responsabilidade de alimentar o povo que Ele chamou para si. Diga aleluia. Cadê a tremidinha, irmãos? A tremidinha traz unção pentecostal, diz comigo, aleluia. Eu sou capaz de mandar os homens levantarem se eles não balançarem, irmãos. Diga comigo, aleluia. Ok, irmãos, pelo menos o pastor balançou. Então, quando Deus fez descer maná do céu, diz a palavra do Senhor, o povo mais uma vez estava testemunhando o poder de Deus, que não se dissocia da glória de Deus, porque é presença manifesta de Deus. E diz a palavra do Senhor que, num outro determinado momento, eles tiveram, então, fome de carne. E Deus fez com que cordonize aparecesse, e eles foram alimentados, de forma que eles comeram tanto, que no dia seguinte eles não conseguiam nem sentir o cheiro daquele negócio. Então o povo se acostumou a viver diante da glória manifesta de Deus, da presença de Deus. Mas o texto que nós lemos, irmãos e irmãs, diz que este povo, que não tinha nenhuma crise de identidade, porque sabia muito bem quem era o povo de Deus, diga assim como nós. Irmãos, vocês são devagar demais, pelo amor de Deus. Diga assim como nós. Esse povo que não tinha nenhuma crise de identidade, eles sabiam muito bem quem eles eram. Eles sabiam que eles eram povo de Deus, eles sabiam que eles tinham um Deus comprometido com eles. Eles sabiam que esse Deus tinha a habilidade de manifestar o seu poder e a sua glória. Mas diz a palavra do Senhor que eles chegaram ali, logo depois que saíram do deserto de Sim, em Refidim, e de repente eles procuraram água, e não tinha água para beber. E o povo que estava acostumado a ver a glória manifesta de Deus, porque se há um povo que viu a glória manifesta de Deus, foi o povo de Israel. Este povo esquecia muito rapidamente. E diz então a palavra do Senhor, que quando eles olharam para aquele lugar, e não havia água, eles perderam de vista o propósito de ver a glória manifesta de Deus, e eles começaram a ter atitudes que não deveriam ter. E a primeira delas, queridos e queridas, está aqui na parte do fazer algo que melhore a diferença da vida que você conquistou em Jesus. Está em que a palavra do Senhor diz que o povo então contendeu porque não havia água naquele lugar.
A primeira atitude que o povo tomou e que não deveria tomar, queridos e queridas, foi a atitude da contenda. Diga comigo, contenda. O povo contendeu, o povo de Israel, porque perdeu de vista o essencial, perdeu de vista Deus. Então eles olharam para a circunstância e eles contenderam. Irmãos e irmãs, o que quero dizer para nós nessa noite, neste lugar, é que a contenda ela se estabelece quando nós discutimos as nossas questões. Quando nós perdemos de vista o Deus a quem nós servimos, e nós começamos a olhar para a instituição a qual nós servimos, dentro da qual nós servimos, nós começamos a olhar para os planos que nós fazemos, nós começamos a olhar para os desejos que nós temos para nós como igreja, o tipo de igreja que queremos ser, o tipo de povo que queremos ser, o tipo de plano que queremos fazer. Nós perdemos de vista Deus, e quando nós perdemos de vista Deus, um estado de contenda se estabelece em nosso meio. Levante a sua mão e diga: está repreendido em nome de Jesus. Havia contenda no meio do povo de Israel. Por quê? Porque eles perderam Deus de vista. O mesmo Deus que os tinha tirado do Egito, o mesmo Deus que tinha levado eles além do Mar Vermelho, o mesmo Deus que tinha derramado maná, o mesmo Deus que tinha feito aparecer codorniz, o mesmo Deus estava naquele lugar. O que eu estou dizendo para você, querido e querida, é que nós não podemos perder Deus de vista neste lugar. Porque quando nós perdemos Deus de vista, nós começamos a nos apoiar naquilo que os homens dizem e não naquilo que Deus diz. Naquilo que os homens planejam e não naquilo que Deus planejou. Nós começamos a nos apoiar na nossa vontade e não na vontade de Deus. Sabe o que a contenda faz? Ela corrompe o ambiente espiritual. Ela destrói o ambiente espiritual. E daí a gente começa a olhar e dizer assim: por que os cultos não estão fluindo mais como fluíam antes? Porque perdemos Deus de vista e começamos a olhar através da nossa própria vontade. Quantos ainda estão comigo? Diga: eu estou. Aquele povo não estava fazendo algo que faria diferença na vida deles, no sentido positivo. A segunda coisa que diz a palavra do Senhor, que a Bíblia diz, Moisés declarou, que eles tentaram a Deus. E aí você diz assim: como assim tentar a Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, a palavra diz, Deus a ninguém tenta, Ele prova. Os irmãos estão comigo, amém? Existe uma diferença entre tentação e provação, amém, irmãos e irmãs? A palavra do Senhor diz: tende por motivo de toda alegria passados por várias provações, porque o Senhor, Ele tem a habilidade de clarificar o seu propósito através das lutas que nós passamos. Diga aleluia. Deus, Ele não tenta ninguém, Ele prova. A tentação é tudo aquilo que traz de volta a sua velha natureza. A provação é tudo aquilo que abate a velha natureza para que a nova natureza em Cristo Jesus seja manifesta. Então Deus não tenta ninguém, Ele prova. A palavra do Senhor diz isso. Então, quando a palavra do Senhor diz que havia tentar a Deus, o que a palavra do Senhor estava dizendo é que o povo estava agindo em contrário à natureza de Deus, porque se Deus não tenta, o povo estava tentando a Deus, estava agindo contrário à natureza de Deus. O que significa isso, Soraya? É quando nós assumimos a posição de não concordar com o jeito de Deus agir, e a gente começa a dizer assim: ah, Deus bem que podia fazer assim, Deus bem que podia fazer assado, Deus bem que podia fazer cozido, Deus bem que podia fazer temperado. Os irmãos já passaram por isso, sim ou não? Quem aqui já usou dar ideias para Deus de como fazer alguma coisa? Levante a mão. Momento confissão, voltamos na liturgia, momento confissão. Quem já usou sugerir a Deus o jeito de agir, o jeito de fazer? Quem já usou dar dicas para Deus de como realizar aquilo que você quer ver? Assim estava o povo nessa hora. Eles estavam tentando ao Senhor. Eles não estavam concordando na realidade com a natureza de Deus. Eles não estavam concordando com o jeito de Deus agir. O tentar é fruto da natureza insubmissa. Eles estavam sendo insubmissos
a presença manifesta de Deus. Então eles não conseguiam enxergar a glória de Deus. Quando irmãos e irmãs, que nós não percebemos claramente a manifestação da glória de Deus nos nossos cultos, nas nossas reuniões, quando nós estamos agindo com aquilo que é contrário à natureza de Deus, quando há pecado em nós, quando há insatisfação em nós, quando nós não estamos, queridos e queridas, nos sentindo realizados com aquilo que Deus tem preparado para nós, para manifestar. A palavra do Senhor diz que então o povo estava tentando a Deus. A terceira coisa que o povo fez, aquele povo que sabia quem era, a terceira coisa que ele fez, é que a palavra do Senhor diz que então, quando Moisés foi tentar se posicionar, eles murmuraram naquele lugar. Põe a mão na pessoa que está do seu lado, diga: vigia e ora, irmão. Porque você sabe que murmuração é diferente de lamentação, amém, queridos e queridas? Lamentação é bíblica, tem até um livro inteiro de lamentação na Bíblia. Os irmãos estão comigo, amém? Lamentação é diferente de murmuração. Murmurar é chorar diante da dificuldade, lamentar é chorar diante do Deus que pode te prover em meio à dificuldade. Murmurar é chorar diante da dor, lamentar é chorar diante do Deus que pode trazer alívio à tua dor. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Existe uma diferença entre murmurar e lamentar. E aí a palavra do Senhor diz que o povo então murmurou, ou seja, eles estavam com os olhos focados na circunstância e não em Deus. O povo tinha perdido Deus de vista e agora eles não conseguiam mais enxergar a manifestação da presença de Deus e eles começaram a olhar para as circunstâncias que os estavam cercando. Eles olharam para aquilo que estava ao redor. Quando queridos e queridas, que nós perdemos Deus de vista e começamos a olhar aquilo que está ao nosso redor? Quando nós começamos a conversar sobre aquilo que não é reino. Sobre aquilo que não é reino, irmãos e irmãs. Isso deve ser a temática das nossas conversas, dos nossos assuntos, dos nossos encontros. O reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Quando nós conversamos sobre aquilo que não é reino, isso traz os nossos olhos para as circunstâncias e tira os nossos olhos de Deus. Põe os olhos para cima e diga: eu quero ver a Ti, Senhor. Ainda que seja em meio à dor, diga: eu quero ver a Ti, Senhor. Ainda que seja em meio à dificuldade, diga: eu quero ver a Ti, Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra do Senhor dá a entender que a murmuração é exatamente o contrário da adoração. A murmuração, queridos e queridas, ao focar os nossos olhos na circunstância, tira de nós a possibilidade de enxergar o Deus que pode se manifestar e mudar a circunstância. E aí trago a minha memória e quero trazer a sua, o que a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, a palavra do Senhor diz: não murmureis, porque alguns que murmuraram foram destruídos pelo exterminador. O que a palavra do Senhor está dizendo é que quando nós murmuramos, quando perdemos Deus de vista, quando damos lugar à inquietação que a situação pode gerar em nós, nós damos legalidade ao exterminador. Diz a palavra do Senhor que havia contenda no meio de Israel, havia tentar a Deus no meio de Israel, havia murmuração no meio de Israel. Então Deus olhou para Moisés e Moisés olhou para Deus. E Moisés disse: Senhor, o que eu faço diante desse povo que está capaz de me apedrejar? E Deus deu para ele uma instrução que quero dar para você. O que vamos fazer para resgatar a habilidade de enxergar a glória de Deus? Deus disse para Moisés: passe adiante. Diga comigo: passe adiante. Não é com essa boca mole, diga: passe adiante. Põe a mão na pessoa que está do seu lado, diga: passe adiante, irmão. Ou seja, não se deixe deter porque parece difícil no começo, diga: passe adiante. Não se deixe deter se você não sabe qual é a estratégia. Sabe o que o Senhor está dizendo? Não sabe o que fazer, não sabe por onde começar? Tome a iniciativa de ser bênção, porque foi para isso que você foi feito. Tome a iniciativa de ser bênção. Tome a iniciativa de ser bênção dentro de casa. Tome a iniciativa de ser bênção no seu trabalho. Tome a iniciativa de ser bênção no meio da igreja. Nós estávamos conversando ainda agora e dizia para as irmãs que aqui não, essa igreja é diferente, era maravilhosa, mas na maioria das igrejas, 20% trabalho e 80% dá trabalho. Sim ou não? Aqui não, os irmãos são diferentes. Amém, irmãos? E aí elas disseram assim: mas e o que a gente faz diante disso? Eu disse para ela: a gente fica orando para que 80% descubra para que foi chamado. Você foi chamado para ser bênção. Você
que é da fé. E aqueles que são da fé são filhos de Abraão. E Deus disse a Abraão: "Sê tu uma bênção". Então põe a mão de novo na pessoa que está do seu lado e diga: "Seja bênção". Tome a iniciativa de ser bênção. Tome a iniciativa de pregar. Tome a iniciativa de orar. Tome a iniciativa de cumprir a palavra de Deus. Nós não precisamos ficar esperando que venha um documento dizendo para você especificamente, lá de cima do colégio episcopal, dizendo para você: "Irmão, ore". A Bíblia já disse isso, irmãos. Não precisa de um documento do colégio episcopal dizendo para você: "Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura", porque a Bíblia já disse isso, irmãos. Os irmãos estão comigo? Amém? Eu não estou negando o fato de que nós vivemos debaixo de autoridade episcopal. O que eu estou dizendo para você é que aquilo que a Bíblia já disse, nós só precisamos lembrar, irmãos. Isso me faz lembrar que uma missionária, ela veio para o Brasil, ela era americana e ela veio e serviu no Brasil por mais de 30 anos. Quando ela voltou, uma revista de missão foi convidá-la para dar uma entrevista e foram conversar com ela e perguntaram para ela: "Aonde você estava quando você sentiu o chamado? Em que encontro você estava? Era um acampamento? Foi na igreja? Alguém impôs as mãos sobre você?" E ela disse: "Eu estava do lado da minha cama, eu abri a Bíblia e estava escrito: ide por todo mundo e pregai o evangelho". Ela disse: "Naquele dia eu me levantei e disse: eu vou pregar o evangelho do Senhor em terras distantes". E ela veio para o Brasil e serviu no Brasil durante 30 anos. Tome a iniciativa de ser bênção, irmãos e irmãs. Não fique esperando que alguém comece algum movimento. Comece você um movimento de oração pela igreja. Comece você um movimento de oração pela cidade. Comece você um movimento de abençoar as pessoas no lugar onde Deus lhe colocou. Amém, irmãos e irmãs? Diga comigo: sejamos bênção. Nós precisamos tomar a iniciativa como igreja. 75 anos, uma jovem senhora igreja. Amém, irmãos? Os irmãos gostaram? Quem está perto dos 75 ficou feliz agora? Uma jovem feliz. Os 75 de hoje, irmãos e irmãs, como dizem os jovens, eram os 74 de antigamente. 75 anos, maturidade, vigor, disposição. A minha mãe faz essa semana 86 anos, vigor, disposição. Ela tem 85 anos, é ela quem alimenta o grupo de WhatsApp da família todos os dias com uma palavra revelada. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Tome a iniciativa de ser o primeiro naquele grupo que fica só fofocando, de dar uma palavra diretiva do Espírito de Deus. Tome a iniciativa de falar sobre aquilo que Deus tem falado ao seu coração, ao invés de ficar falando daquilo que não procede. Os irmãos estão comigo? Amém? Foi isso que Deus disse para Moisés: passe adiante. Não se deixe deter porque parece difícil, não se deixe deter porque parece que você não sabe por onde começar. Tome a iniciativa de buscar, de orar, de jejuar e de ser usado por Deus. Amém, irmãos e irmãs? Em nome de Jesus, diga comigo: sê tu uma bênção. Diga assim: Igreja Metodista em Guará, sê tu uma bênção. E os próximos 75 serão mais produtivos do que os 75 que se passaram, até que Jesus volte. Amém, irmãos e irmãs? Quantos estão comigo ainda? Diga: eu estou. Diga para a pessoa que está do seu lado: está quase acabando, tenha fé, irmão. Disse Deus a Moisés, passa adiante. E aí a palavra do Senhor diz, e Deus disse o seguinte: e eu estarei lá em Horebe, esperando por ti. Sabe o que Ele está dizendo para mim e para você? Ele está dizendo que não há caminho que Ele nos ordene trilhar, que Ele não tenha trilhado por nós primeiro. Diga aleluia. Não há caminho, não há nada que o Senhor nos mande fazer que Ele não já tenha feito a nosso favor. Diga glória a Jesus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Toda a obediência que Ele requer de nós, Ele obedeceu até a morte de cruz. Toda disposição de cumprir o propósito do Pai, Ele o fez para que nós pudéssemos fazê-lo. Você sabe, irmão e irmã, esses dias estava dizendo para os alunos, estava dizendo: queridos, presta atenção, Jesus 100% Deus, 100% homem, Ele viveu 100% a nossa humanidade para que nós pudéssemos viver 100% a sua espiritualidade. Quantos estão comigo? Diga: eu estou. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém, irmão e irmã? Jesus disse o seguinte: eu estarei adiante de ti lá em Horebe. Ele disse: não há caminho que eu te ordene trilhar que eu não já tenha trilhado por ti. Eu fui na tua frente, eu estabeleci um caminho de vitória para ti. Diga glória a Jesus. O que Jesus estava dizendo é: estabelece
olha a rocha, e estabelece um referencial na tua vida. Estabelece um referencial, irmãos e irmãs. Horebe foi aquele monte onde Moisés teve a experiência com Deus. E quando nessa hora, no meio de todo o levante de Israel, Deus diz para Moisés: eu vou adiante de ti e te espero lá em Horebe. Ele estava dizendo: traga de volta o lugar onde eu te chamei. Traz de volta o ânimo daquele primeiro momento da tua caminhada comigo. Traz de volta as revelações que eu tenho dado no decorrer de toda a tua vida. Traz de volta a tua mente ao teu coração. Traz de volta ao lugar do chamado. Lembra de onde foste chamado. Lembra de onde foste tirado. Lembra o que eu fiz na tua vida. Traz de volta. Eu estou te esperando em Horebe. Diga glória a Deus. Põe a mão no seu coração e diga: Deus está me esperando em Horebe. Deus está me esperando no lugar onde Ele me chamou, onde Ele estabeleceu uma aliança comigo. Ele continua no mesmo lugar. Ele é o mesmo hoje que o era ontem, o será eternamente. Diga glória a Deus. Ele diz: traz de volta a tua memória. Eu estarei em Horebe esperando por ti. E aí a palavra do Senhor diz que, em outras palavras, Deus estava dizendo: traz de volta o sentimento, traz de volta a alegria, traz de volta a visão de Horebe e aonde você quer chegar. E para terminar, diz a palavra do Senhor, que então Moisés disse: esse lugar se chamará Massá e Meribá, porque foram marcados pela contenda. Para terminar, irmãos e irmãs, eu queria dizer para você que aquele povo marcou negativamente aquele lugar, mas nós como igreja podemos marcar positivamente a história de Guaratinguetá, em nome de Jesus. Os irmãos estão comigo, amém? Diga: nós podemos marcar positivamente essa história dessa cidade, através da graça que Deus tem nos dado. Como assim, Soraya? Porque aquele lugar ficou marcado pela incredulidade, aquele lugar ficou marcado pela contenda. Nós podemos marcar com um testemunho de fé. Nós podemos marcar essa cidade com um testemunho de fé. Nós precisamos compartilhar a fé, ministrar a fé, andar pela fé, falar pela fé, dizer eu creio quantas vezes a gente puder durante o dia. Irmãos e irmãs, há um vício nos lábios da igreja que eu tenho corrigido nos últimos tempos. É quando a igreja diz assim: ontem mesmo nós estávamos, hoje pela manhã, nós estávamos em casa, recebemos uma visita, e essa visita achou que tinha perdido uma joia. Só que ela tinha passado algum tempo atrás lá em casa, e a joia tinha ficado lá em casa. E ela já estava, não sabia mais onde procurar, já estava pensando se alguém tinha entrado na casa dela e tinha roubado. E aí eu disse: você deixou essa joia aqui, eu vou procurar. E fui lá e achei, entreguei para ela. Ela ficou feliz, e na hora que ela recebeu a joia, ela disse: eu orei tanto para que Deus me mostrasse aonde estava essa joia. E na hora que colocamos a joia na mão dela, ela disse: meu Jesus, eu não acredito. E eu disse: Jesus é força de expressão, ela acredita sim. Hein? Tem ou não tem sido um vício de linguagem no nosso meio? Eu sei, não sou tão ruim de português desse jeito, que quando alguém diz assim, incrível, é no sentido de quase não dá para acreditar, mas quando a gente vai falar das coisas de Deus, não dá para dizer quase não dá para acreditar, porque é totalmente incrível quando Deus faz. Amém, irmãos e irmãs? Tem gente que vem compartilhar as coisas da fé e fala assim: irmã Soraya, você não vai acreditar. E eu digo: vou sim, porque eu sou uma mulher de fé. Então comece direito o seu testemunho. Você está entendendo, irmão? O que eu estou dizendo para você é que nós podemos marcar a história dessa cidade como igreja, compartilhando a nossa fé, andando pela fé, ministrando pela fé, tocando pela fé, orando pela fé, cantando pela fé, vivendo pela fé, em o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos e irmãs? E nós precisamos parar de falar daquilo que nós não cremos. Ah, eu não creio nisso, ah, eu não creio nisso, ah, eu não acredito nisso. Não, irmãos, precisamos fazer o exercício de falar sobre aquilo que nós cremos. As pessoas dizem: eu não acredito mais nessa nação. Você diz: pois eu creio num Deus que pode fazer um milagre neste lugar. Ah, mas eu não acredito mais na humanidade. Mas eu creio num Deus que entregou o seu Filho Jesus para que essa humanidade fosse salva. Ah, eu
não acredito que é possível que isso mude. Você diz: eu continuo crendo na habilidade de Deus de fazer o novo. Amém, irmãos e irmãs? Então diga comigo: eu creio. Diga: eu creio. Tenho dito para a igreja, nós precisamos trazer de volta o exercício de declarar o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, seu Filho, creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja levantada. Eu creio. Creio. Nós precisamos marcar o lugar onde nós estamos com fé, e não com contenda, não com murmuração, não com incredulidade, mas com fé em nome de Jesus. Amém, irmãos e irmãs? Diga comigo: eu creio. Eu creio que Deus pode nos dar uma história diferente a partir deste ano. Diga: eu creio. Eu creio que Deus pode levantar e despertar mais do que 20% das pessoas da igreja. Diga: eu creio. Eu creio que Deus pode trazer um avivamento biblicamente genuíno para o nosso meio. Diga: eu creio. Diga: eu creio em Deus. Eu creio no seu poder. Eu creio na manifestação da sua glória. Creia nisso, irmão e irmã. Então diga: eu creio. Diga: eu creio. Diga para a pessoa que está trabalhando com você: diga: eu creio. Aí ontem eu estava ministrando numa igreja, e uma mãe veio à frente pedir oração, porque uma criança de 4 anos está com um problema tão sério que hoje ela teria que fazer um catéter. Uma criança com 4 anos de idade está na UTI, e nós oramos naquele lugar porque nós ainda cremos no Jesus que faz milagres. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos e irmãs? A palavra do Senhor diz: o justo viverá pela sua fé. Isso fez diferença na história da igreja, isso faz diferença na vida de homens e mulheres que já abraçaram essa causa. Diga: eu creio. Não é que essa boca mole, irmãos. Diga: eu creio. Diga: eu creio que Deus vai fazer algo novo nessa igreja, nesse novo ano. Diga: eu creio. Diga: eu creio que há promessas do Senhor que ainda não se cumpriram, mas que continuam sendo promessas, e que Ele vai cumprir em nosso meio. Diga: eu creio. Eu creio que Ele pode levantar homens e mulheres neste lugar para se dedicar à obra missionária. Diga: eu creio. Sexta passada nós estávamos com um grupo de cerca de 600 jovens reunidos lá na Catedral Metodista, queridos e queridas, e dizia para eles: deixa eu dizer uma coisa para vocês. Faz tempo que eu não vejo um desafio missionário dentro da nossa igreja, mas eu quero fazer para vocês. E quantos jovens foram ali à frente, quantos jovens se entregaram ali, porque eu lembrei que aos 16 anos de idade, há pouco tempo atrás, amém, irmãos? Aos 16 anos de idade, eu me senti chamada para a obra missionária. E eu criei no Deus que tem a habilidade de trazer a existência de onde eu não consigo enxergar. E por mais difícil que parecesse o primeiro momento, eu continuei crendo que Ele tinha a habilidade de me levar a bom termo, porque Ele tem a habilidade de levar a bom termo aquilo que Ele planejou. Os irmãos estão comigo ainda, amém? Então diga: eu creio. Creio em Deus Pai. Creio em Jesus Cristo, seu Filho. Creio no Espírito Santo. Creio que Ele tem levantado uma igreja para si. Amém, irmão.